Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um Pode Seguir Jesus aqui no canal Seguindo Jesus. Pessoal, já se inscreva no canal, já curte o vídeo, manda para o máximo de pessoas possíveis aí e vamos alcançar essa galera aí que tá fora da igreja, né? É isso. E já quero agradecer os patrocinadores. Quero agradecer os nossos patrocinadores, que é a MMS Tecnologia. MMS, a sua igreja merece. Você que precisa de alguma coisa pra mídia da sua igreja, chama eles lá no Instagram, vai estar na descrição do vídeo. E é bênção de Deus. Amém? Salve, Amém. salve, meus queridos. Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Estamos começando mais um bate-papo, né? E quando o Michael vem, o negócio é especial, né? O Michael ele é difícil de conseguir, longo. mano. Não, o cara é cheio de agenda, né? O cara é Não é difícil de fácil, trazer, né? Não é fácil. Né? Mas tá aí de volta conosco aí, para nós falar de algo muito especial, né? Que é a respeito da ressurreição. É isso mesmo? A respeito da Páscoa. Né? Da Respeito da Páscoa. Páscoa. Não coelhinho. existe o coelho. Não existe. O coelho é mentira. Lembra do especial de Natal? Do Natal? É. Não existe Papai Noel. Não, Papai Noel, o coelho não existe. Não adianta. Não, não o coelhinho existe, ele não, né? Não Mas coloca não ovo de coloca ovo de chocolate. chocolate. Não. Se encontrar ele, me avisa. Mas é isso aí, Marco. Mais uma vez, seja muito bem-vindo aí, né? Já é de casa, né? Nem precisa apresentar o Michael, já é. Não, Michael, nossa, já foi. né? É. Isso, brincadeiras à parte, mas realmente a gente tá aí pra somar, né? Estamos brincando bastante, estamos nos divertindo, fazendo o que a gente gosta, discutindo, debatendo um pouquinho sobre a palavra de Deus. E vem o tema Páscoa, né? Então vamos entrar nela. Vou falar um pouquinho a respeito dela. Eu não vou ficar. Eu posso até falar um pouquinho a respeito ali de quando a Páscoa surgiu. A Páscoa no sentido como nós temos hoje, né? Coelho da Páscoa, a gente já brincou, coelho não coloca ovo. Eu não sei por que foi associado, mas amém. Foi ali essa tradição. Alguns vão dizer que é a tradição pagã. Para ter ideia, tem algumas pessoas que tentam ligar o coelho da Páscoa com magia. Ih, É, meu Deus. não, é bem... Era o animal de estimação dela? Como é que é o Não, negócio? porque o coelho ali fala sobre humildade, sobre pureza, mas oficialmente ele não é um coelho, é uma lebre. Que começou essa tradição de coelho. Aí de lebre, que é um animal mais selvagem, mais a risco, veio pro coelho. Um deles mudaram pro coelhinho. Normalmente as pessoas conseguem traçar ali até a Alemanha. Vem da Alemanha essa tradição, alguns vão falar que é um ritual totalmente pagão, que eu concordo, que é um ritual pagão, que é ligado ali com uma deusa e principalmente ligado à questão de fertilidade. Mas é isso que a gente precisa só debater em relação, porque eu prefiro realmente trazer a Páscoa no sentido bíblico. Né? Aí hoje a gente vai ter umas 3 horas de gravação, então eu vou conseguir falar desde... Dá pra pedir a pizza, tudo aí. Isso, Né? dá pra pedir a pizza, bem tranquilo. Eu como também, tá? Então fechando. Não se preocupe. E aí a gente consegue trazer a Páscoa ali desde Êxodo, passa por números, que na verdade são uma recapitulação, Levíticos, Crônicas, porque tem também no livro de Crônicas, e aí a gente vai parar lá nos evangelhos falando a respeito da ressurreição de Cristo. Amém. Então bora, Mike, é contigo aí o negócio. É. Se surgir dúvida, nós vamos te pedindo aqui. Nós vamos... Então vamos lá. Eu vou ler, na verdade, uma passagem bíblica para a gente ter uma referência de texto a respeito da primeira Páscoa, que quando vocês forem assistir esse vídeo, se quiserem acompanhar, está ali no livro de Êxodo, capítulo 12. Eu vou ler um pouquinho extenso a leitura, mas é realmente para a gente ter esse fundo do que a gente está falando. Disse Yahvé a Moisés, a minha tradução é King James, então tem umas palavras que estão no original. Disse Yahvé a Moisés e a Arão, na terra do Egito, que este mês seja para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, no dia 10 deste mês, que cada homem tome para si um cordeiro, para cada família um cordeiro, para cada casa. Entretanto, se a família for pequena para consumir um cordeiro, então se juntará com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. O cordeiro será macho, sem defeitos e de 1 ano.
Vós o escolheis entre os cordeiros ou entre os cabritos, e o guardareis até o dia 14 deste mês. Ou seja, ele ia ficar ali protegido, ia ficar passando por uma investigação até o dia 14. E toda a assembleia da congregação de Israel o degolará à tarde. Então, na tarde do dia 14, antes das 6 horas, normalmente às 15 horas, para nós, às 3 horas da tarde, às 15 horas, hora militar, o cordeiro deveria ser sacrificado, das 15 às 17. Esse é o período que eles sacrificavam o cordeiro. E tomarão um pouco do sangue e passarão sobre os dois umbrais da porta. Porque às vezes a gente fala e tomarão sangue, o pessoal fala, Não, "Ah, gole. não é isso, eles vão pegar o sangue, tá? Porque a tradução bíblica aqui ele fala de tomar no sentido Pegar. de pegar, não Pegar pra si. de beber, ok? Então só, o povo judeu tomava sangue. Não é. Eles eram proibidos, inclusive, de tomar sangue pela lei. Então depois vem a lei e proíbe essa questão do sangue. A questão de beber o sangue. Então eles vão pegar o sangue, vão pegar um pouco do sangue, e passarão sobre os dois umbrais e sobre as vergas das portas da casa em que o comerem. Naquela mesma noite comerão a carne grelhada no fogo, ou seja, assada, com pães matzá, ou seja, pães sem fermentos, pães asmos, aquele pão realmente que simboliza ali toda a questão da pressa, porque por que pão ázimo? É um pão que não tem fermento, porque a fermentação, ela conota, ela está falando a tempo. Você precisa deixar um certo período de Sim. tempo, o fermento ali no pão, para ele fazer efeito. Então Deus já está falando para eles o que? O pão não deve ser fermentado. Ele está simbolizando o quê? A pressa. A pressa que Deus vai arrancar ele, a rapidez com que Deus ia arrancar eles do Egito. Então comerão os pães de matzá, não fermentados, e ervas amargas a comerão. Não comereis dele cru, nada cru, nem cozido em água, o animal inteiro, incluindo a cabeça. Isso daqui depois eu vou falar porque é bem importante, a gente entender o porquê que eles tinham que comer todo o animal, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos. Dependendo da tradução aqui vai estar as entranhas, Uhum. não, os miúdos. Será assado em brasa. Nada deixei sobrar até pela manhã. Caso isso aconteça, queimareis o que restar. Eu até imagino o que sempre sobrava aqui para ser queimado, né? Nossa. Os ossos e as entranhas. Mas a ordem é para ser comido. Ao comer, estareis pronto para partir. Ó, aqui que está o motivo de toda essa rapidez. Ó, ao comer, versículo 11. Ao comer, estareis pronto para partir. Cinto atado, sandália nos pés e cajado nas mãos. Em outras palavras, Deus estava falando, já estejam preparados para a viagem. E toda a Páscoa, a partir dessa Páscoa aqui, eles faziam da mesma forma, é repetido, e eles lembravam isso que aconteceu. Comerei às pressas é a Páscoa do Senhor. Versículo 12. E naquela mesma noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízos sobre todos os deuses do Egito. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia, portanto, será para vós um memorial e celebrareis como uma festa perene, ou seja, permanente, para Yahvé. Nas vossas gerações os celebrareis por decreto perpétuo. Então, essa foi a primeira Páscoa. E a questão do Cordeiro Pascal. Aí, depois aqui, ele já vai falar sobre os pães ázimos. Depois dos pães ázimos vai falar ali, junto com os pães ázimos, também vai falar a respeito ali das ervas amargas, enfim. E aí vem a 10ª praga, que mata ali todos os primogênitos do Egito. E dos hebreus também mataria se eles não tivessem obedecido à voz do Senhor. Então vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos entender. A Páscoa, ela começou a requerer o sacrifício de um animal.
de um cordeiro. Ah, antes de eu entrar ali nessas questões do que o significado de Páscoa, eu preciso só dar uma explanação para os ouvintes, algumas expressões teológicas, por exemplo, tipo e antitipo. Os meninos que estudaram teologia, pode ser que eles lembrem do que é isso. Se não lembrar, eu vou Lembrar falar. agora. Vou lembrar agora. Lembrar agora. Um tipo é tudo aquilo que faz referência a uma profecia que se cumpriu, por exemplo, no Novo Testamento. Vamos explicar isso. Um tipo de Cristo. O que é um tipo de Cristo? É tudo aquilo que fez referência no Antigo Testamento e que se cumpriu na pessoa de Cristo. O tipo é aquela figura lá no Antigo, o antitipo é a figura de Cristo que cumpriu. Por exemplo, a pedra no deserto, ali a serpente que foi levantada no deserto, todos eles são antitipos. O cordeiro pascal, desculpa, todos eles são um tipo. O cordeiro pascal, ele é um tipo de Cristo, do cordeiro que foi sacrificado. Então, Cristo é o antitipo do tipo que é o cordeiro pascal. Acho que isso Minha ficou. nossa. Eu acho que isso, eu acho que isso ficou mais. Então, o cordeiro pascual, tanto faz, dependendo de qual expressão vocês mais gostam, ele é um tipo de Cristo. Assim como vários outros tipos que tem no no Antigo Testamento que se cumpriu na palavra, na pessoa de Jesus. Então, primeira coisa, o cordeiro ele precisava ser preparado. Não estou falando ali temperado, não. Ele precisava ser, ele passava por um preparo. Na salmoura. Nosso amor, já... Ele passava ali por uma fiscalização. Vou colocar nessa expressão para o Júnior não ficar pensando em tempero. Porque agora, Agora já era, né? depois que entrou na mente dele. Mas vamos lá. No 10º dia do mês de Abide, como a Bíblia vai falar, Abide ele é um nome cananeu, que significa trigo recém-amassado, amadurecido, tanto faz. Na verdade, é recém-amadurecido. E basicamente é o mês ali entre o mês de março e abril para nós. O que às vezes dá um nó na nossa cabeça, porque às vezes uns vão falar Nissan, outros Abide, e é um monte de mês estranho, só que todos eles correspondem a um período de tempo, ao mesmo período de tempo. Aí eu não vou explicar a relação de calendário judaico, calendário religioso, calendário ali que foi assumido depois do cativeiro babilônico, porque não vem ao caso aqui. Por exemplo, só para vocês entenderem, a partir do cativeiro babilônico, esse mês de Abide virou o mês de Nissan. Mas é o mesmo. Mesmo período. O que importa é que é o mesmo período Uhum. ali do mês. Para nós, é em torno ali do dia 15 de março, é período março-abril. Uhum. É mais ou menos esse período aí. E para eles também é o mês ali que a partir dessa data aqui, a partir desse momento, Deus falou, ó, a partir desse momento aqui, esse mês é o primeiro mês do ano. É como se fosse o nosso mês de janeiro. Novamente, eu não vou ficar falando sobre agora o nosso calendário, porque o mês de janeiro, outrora, não é o primeiro mês do ano. Se você perceber ali agosto, setembro é o mês 9, mas faz referência ao mês 7. Uhum. Outubro faz 8. referência, 8, mas fala de novembro, entendeu? Uhum. Dezembro faz referência ao mês 10. E aí janeiro e fevereiro é os dois últimos meses que foi mudado e colocado para o início, mas isso é questão do nosso calendário, que foi feita uma bagunça ali por causa do mês de Júlio César, e do mês de Augusto, os imperadores romanos que quiseram acrescentar o nome deles no calendário. E aí Que bonitinho. teve que ter todo um jogo de uma mudança ali para ter essa associação. Na verdade, ela é a questão de orgulho mesmo Sim. de soberba, de ter que ter o nome ali estampado. Mas isso é questão de calendário mesmo.
E então, a partir desse mês aqui, Deus diz, a partir desse mês aqui, ele vai ser o princípio dos meses, é o que corresponderia, por exemplo, para nós, o mês de janeiro hoje, primeiro mês do ano. Sim. É isso. Então Deus fala, a partir dessa festa, essa festa, ela é a festa que basicamente abre o ano. É isso que Deus está falando. Aí ele vai continuar dizendo ali no versículo 3. Juntai toda a congregação no dia 10 desse mês, ou seja, no dia 10 do primeiro mês, vocês vão separar um cordeiro, tem que ser um cordeiro macho e de 1 ano. E o que que isso faz referência à Páscoa? Ah, mas vou chegar lá na ressurreição de Cristo. Mas como eu disse, vai ser 3 horas de live. É brincadeira. Eu só tô fazendo aí um plano de fundo para vocês entenderem. Então, no dia 10 desse mês, o cordeiro precisava ser separado. Não me perguntam aonde que esse cordeiro ficava. Alguns vão tentar forçar o texto e falar que esse cordeiro é separado, é colocado dentro da casa. As pessoas apegavam a ele como um animal de estimação mesmo durante 4 dias. Ele tinha uma alimentação, realmente, ele tem uma alimentação um pouco diferenciada do que dos outros, mas o motivo dessa separação é realmente para esses 4 dias ele ser avaliado. Se ele não tinha manchas, se ele não tinha defeitos, se ele não tinha nenhuma doença, se não é manco, se não é vesgo, tipo, problema no olho, problema nos ouvidos, ele tinha que ser um animal perfeito, em perfeito estado de saúde, sem nenhum defeito. Então, no dia 10, ele é separado. Durante 4 dias, ele fica sendo avaliado. E no 14º dia, entre as 15 e as 17 horas, ele precisava ser sacrificado. Por que não às 18 horas, por exemplo? Porque às 18 horas já é ali a mudança de dia, já não é mais do dia 14, já seria o dia 15. Então, esse é o cuidado também que eles tinham. Jesus, por exemplo, só para vocês terem ideia, eu vou citar isso lá na frente, mas eu vou dar um spoilerzinho. Jesus, ele entra na cidade de Jerusalém no 10º dia do mês, desse mês aqui. Assim como o cordeiro é separado no 10º dia, Jesus entra no jumentinho no 10º dia em Jerusalém, cumprindo-se a profecia, cumprindo-se todas as etapas que era necessário para que Cristo fosse o cordeiro pascal, tanto faz. Pascoal é meio estranho, na verdade, é Pascal. É isso, é Pascal. Deixa Pascal que é mais. Pascoal é de outra coisa. Então, vamos lá. Então, Jesus ele entra no 10º dia. Ali, quando você, eu não vou ficar citando o texto, mas quando você vai ver, principalmente ali nos evangelhos, principalmente no evangelho de Marcos, vai falar exatamente ali, a gente consegue traçar uma cronologia. Jesus fica 4 dias em Jerusalém até o momento da sua prisão e morte. Então Jesus ele passa pelo mesmo processo que o cordeiro passava, ou seja, ele é avaliado. Jesus ele é avaliado por quem? Jesus ele é avaliado pelos religiosos, e aí é engraçado porque a Bíblia ainda vai falar, e não conseguiram achar nele defeito algum, ou seja, nenhum erro para que pudesse apontar. Jesus ele é avaliado pelo político, no caso, ou seja, religião e política. Quando Herodes chega para ele e diz, olha, eu não vejo em você erro algum. Então você vai ver que Jesus ele não tinha, ele foi o mesmo processo de avaliação que o cordeiro tinha que ver para ver se não tinha defeito. Jesus passa pelo mesmo processo. Claro que isso é um processo simbólico, dizendo, porque eles não conseguiam achar os religiosos não acharam defeito. E também ali a autoridade constituinte, ali, o governador da época, também olha para Jesus e diz: eu não vejo erro, não vejo defeito nenhum em você. Então, Jesus passou pelo mesmo processo, cumprindo exatamente um antitipo. Então, é isso que eu estava todo para chegar aqui. Outra coisa aqui que nós precisamos olhar em relação a nós. Ali no versículo 4 vai falar sobre como deveria comer. Se a família fosse pequena, o cordeiro ele poderia ser dividido entre 2 famílias, ou até mais, mas normalmente mesmo é 2 famílias. É difícil pensar numa família pequena judaica, com todo respeito aos nossos irmãos judeus.
Mas é muito difícil você olhar para o Oriente, ali, as tradições orientais. Não estou falando de China, Japão, isso daí não. Estou falando ali na questão ali na Palestina e olhar para uma família pequena, porque a cultura ali é de ter diversos filhos. E não é errado, não estou falando nada disso. Eu estou falando que essa é a cultura deles. E então mas a Bíblia ele deixa esse quesito, que se a família fosse pequena, realmente eles poderiam convidar a outra família para participar do cordeiro. Justamente vai falar aqui de união, e só que da mesma forma que fala de união, fala de unidade. Como assim? A família, quando ela chamava outra família para dividir o cordeiro, elas tinham que manter a unidade familiar. Então, uma família, ela comeria a parte do cordeiro dela digamos assim, num cômodo, e a outra família, de costas para essa família, se alimentava no outro cômodo ou um pouco distante, justamente para manter a unidade familiar. Então, essa é a questão do cordeiro. Novamente, aqui o cordeiro ele está falando a respeito de unidade. Então, o cordeiro ele precisava ser macho sem defeito, e isso eu já tinha falado. No versículo 6, ali está falando novamente que está falando sobre precisar guardar ele até o dia 14, e aí toda a congregação, ou seja, todo Israel mataria o cordeiro pascal no dia 14, ou seja, naquele período de tempo ali, eles eram obrigados a matar o cordeiro. Em Crônicas capítulo 30 vai ter uma mudança nesse relato aqui. O rei Ezequias ele está fazendo ali as reformas religiosas que são necessárias por causa que o povo estava apóstata. Então ele não vai matar, ele não vai sacrificar o cordeiro no primeiro mês do ano, justamente porque eles ainda não estavam preparados. Então ele é esticado o prazo para o segundo mês, mas é a única vez que na Bíblia tem um relato que foi mudado o período, mas justamente porque eles não estavam preparados ainda para sacrificar o cordeiro. E o rei Ezequias ali, para tentar unificar Israel, o reino, ele chama o povo todo para sacrificar em Jerusalém, no templo. Então não me peça como que eles sacrificaram todos aqueles cordeiros. Eu sei que eles sacrificavam. A Flávio Joséfo ele vai descrever muito bem como é o sacrifício do cordeiro no templo, mas não me peça como é que eles distribuíam a carne, o cordeiro morto para todas as famílias que iam para Jerusalém. Então, a partir do rei Ezequias ali, justamente até por questões de ter um cuidado também do cordeiro não ser sacrificado, por exemplo, estava tendo culto a Baal, tendo cultos pagãos, e aí até esse cuidado, por exemplo, para um cordeiro pascal não ser sacrificado, digamos, para Baal ou para qualquer outro deus, Ezequias ele puxou esse sacrifício justamente aqui para o templo, literalmente. Então, a partir de Ezequias, o sacrifício do cordeiro pascal é só no templo. Tanto que os judeus hoje, eles não sacrificam mais o cordeiro, porque eles não têm templo. Então, os judeus, a partir do ano 70 depois de Cristo, o cordeiro não é mais sacrificado. E com todo respeito aos judeus que possam nos escutar, isso é o próprio Deus falando, olha, o cordeiro já foi sacrificado, não tem mais necessidade de sacrificar, então. Deus, ele é o dono da profecia. Deus, ele usa da história para dizer, olha, meu filho não precisa, ou seja, Deus, ele tirou a possibilidade do povo judeu continuar o sacrifício do cordeiro, justamente porque ele está falando pela história, o cordeiro já foi sacrificado. Então, Jesus já foi sacrificado, não tem necessidade de continuar o sacrifício. Então, isso é só um ganchinho que a gente pode estar falando agora. Outra coisa que aí depois que eles fazem esse processo, aí vamos para a Páscoa lá do livro de Êxodo. Vamos ficar lá um pouquinho agora, para nós entendermos aqui. No versículo 7, Deus fala, então vocês vão pegar o sangue desse animal que foi degolado e vão passar pelos umbrais da porta, ou seja, literalmente pelo marco hoje da nossa porta. Por que que Deus faz isso?
Nós temos que lembrar, no meu entendimento, o povo ele já estava aqui no Egito em torno de 230 anos. Tem aquela, 430 anos, mas é questão de fontes. E 430 anos, quando tu vai colocar na cronologia, desde Abraão até o momento da saída do povo do Egito. Eu entendo que o povo estava em torno de 230, 200 anos ali no Egito, depois de Jacó e José ali. Quando Deus ele fala para vocês passem sangue nos umbrais da porta, Deus está falando, isso é um sinal visível. Tu acha que Deus precisaria de um sinal visível? Ou seja, Sabe quem fez, né? entendeu? Mas por quê? É porque o povo ele estava tanto tempo no Egito que ele acabou assimilando parte da cultura egípcia. Por exemplo, os egípcios eles usavam o quê? Eles usavam fragmentos de oração, eles usavam ali frases, alguma coisa escrita nos umbrais das portas, normalmente, justamente para espantar a magia ruim. Jogar sal na mesa. Usava sal grosso, né? O sal. Ai, coitado do sal. Eles escreviam frases ali para que frases de proteção, Sim. para que quem estivesse dentro ali dessa residência não seria atingido ali pela Reca. A Reca é uma espécie de uma magia egípcia, alguma coisa nesse sentido. Não sofresse mal agouro, enfim, proteção. Aí o que o povo hebreu provavelmente já estava fazendo? Falo provavelmente porque não tem fonte bíblica para falar. Então, mas possivelmente o povo hebreu já tinha o quê? Já tinha adaptado, já estava assimilando essa cultura de escrever alguma coisa nas portas. O que eles escreviam? Não Se ele sei. é por nós. Não sei o que é que eles escreviam, mas eles escreviam provavelmente, arqueologicamente, é mais fácil dizer que eles escreviam alguma coisa nas portas para questão de proteção. Então Deus ele pega o sangue do cordeiro tampando, ou seja, cobrindo aquele negócio pagão e Deus dizendo, vocês têm que ter alguma coisa visível. Então o sangue do cordeiro vai cobrir, assim como o sangue do cordeiro cobre os pecados, entendeu? Então o sangue do cordeiro cobriu ali os umbrais da porta. Tanto que mais tarde Deus vai, ali no livro de Levíticos, esse negócio de visível tinha que ser tanto que Deus vai pegar. Vocês querem ter alguma coisa escrito na porta, sei lá? Então vocês vão colocar lá, eu não vou lembrar o nome agora da expressão o nome desse costume, mas ele tem ali para nós um versículo escrito e até hoje os judeus penduram ali no cantinho da porta eu vou colocar como um penduricário, mas está ali alguma coisa que é nesse sentido Referente. também. Isso, referente a isso. Só que agora é uma passagem bíblica. Uhum. Então, o sangue do cordeiro cobriu ali os umbrais da porta. Por exemplo, nós vemos várias vezes Deus tentando limpar, em outras palavras, Deus cortar na raiz o mal. Então Deus cobriu os umbrais da porta, por quê? Porque o povo já estava acostumado com isso, com algum ritual pagão do Egito. E outra coisa, por exemplo, que nós vamos ver, os egípcios, saindo um pouquinho aqui da questão da Páscoa, mas só para vocês entenderem como uma cultura vai absorvendo a outra, vai assimilando costumes, tanto que a Páscoa ela vai ser um costume assimilado ali, o coelho da Páscoa é um costume assimilado. Que, por exemplo, os egípcios, eles tinham uma espécie de tótem pequenininho, para nós uma estatuazinha pequenininha de um determinado deus, e eles acreditavam que quem tivesse essa estatuazinha do determinado deus, ele exercia certa autoridade sobre aquele deus. O que é que Deus fala nos mandamentos? Não fareis imagens de escultura. Justamente porque vocês não têm costume que estava vindo. Outra coisa que os egípcios eles criam bastante e eles acreditavam é que quando você tinha ali estatueta e você pronunciasse o nome daquele deus, ele estava devendo algum favor, alguma coisa assim. Ele estava responsável de fazer alguma coisa por você. Fácil. Em questão mesmo, nessa questão de autoridade mesmo, de eu tenho, então você é meio que obrigado. O que é que Deus põe na lei? Não direis o meu nome em vão.
Então, às vezes, é por isso que o povo vira e mexe, eles estão com estátua, por quê? Porque é mais fácil você assimilar. Não é um Deus atrativo, um Deus invisível que você não pode pronunciar o nome, que não tem algo ali para. Entendeu? Então, parece que não é tão atrativo quanto os deuses egípcios. E esse é a maior luta, porque não é para você ser atraído, é para você ser fiel. né? Essa é a questão, entendeu? Mas vamos voltar aqui para a questão da Páscoa. Então, passado o sangue nos umbrais da porta, o anjo, né, aí a Bíblia vai falar, naquela noite vocês vão comer, aí vai dar aqui a questão também de como esse cordeiro deveria ser comido, com pão sem fermento e ervas amargas. Tem todo um significado, um simbolismo, mas eu não vou ficar falando a respeito de quais são os simbolismos, justamente por questão de Páscoa mesmo. O que é importante nós entender aqui é que o Cordeiro, essa festividade, ela não é sozinha, ela é coletiva. E aí vai uma leve cutucada, digamos assim, para os nossos irmãos desigrejados, porque isso daqui está falando de comunhão, e eu não tenho comunhão se eu não participo da festa. Entendeu? É Sim. só isso que eu precisava Olha o falar. corte, olha o corte. Eu não tenho como ter comunhão se eu não Sim, não tem participo da comunhão no caso. festa. Por exemplo, o livro da primeira carta de João, a primeira epístola de João, ele vai falar ali a respeito do amor fraternal. E aí ele vai dizer, olha, como é que você pode dizer que ama a Deus, que é invisível, ou seja, é espírito, não é a mesma matéria nossa, se você não consegue amar o teu irmão. Esse amar o teu irmão, o João ele está dizendo assim: você não ama a Deus se você não ama o teu irmão, porque o teu irmão é igual a você, ele tem os mesmos sentimentos, ele tem a mesma física, é de carne e osso, igual a você. Então, para você dizer, desculpa, que você ama a Deus, ama teu irmão. Se você não consegue ter comunhão com o teu irmão, me desculpa, tu não tem comunhão com o teu Deus. Entendeu como Sim. que é? É isso. Então, se você não consegue olhar a igreja, eu não vou na igreja porque a igreja não salva, eu não preciso ir na igreja. Realmente, a igreja não vai te salvar, mas é questão de comunhão. Você não tem comunhão com Deus se você não tem comunhão com os seus irmãos. Então, é muito importante isso. Então, os pães ali, eles eram todos os pães, as ervas, o cordeiro, eles faziam parte de uma festividade. A gente tem que lembrar o quê? Páscoa é uma coisa, festa dos pães ázimos é outra, mas que uniu-se. Mas dá para ser distinta, elas podem ser distintas umas das outras. O cordeiro aqui em Êxodo capítulo 12, ele não tinha o sentido de que temos hoje, o sentido do quê? De ser um sacrifício pelo pecado. Ou seja, aquele ritual ali de Êxodo 12, ele é um ritual estritamente falando ali, tipo, para uma questão de livramento e não de expiação. A questão de expiação do cordeiro, ele vem ali a partir de Levíticos 17, Números 28, 19, todos esses textos aí que eu vou citando, Números 23 também, não é uma adaptação, mas a partir desses momentos é que o cordeiro ele começa a ter esse sentido de expiação mesmo. O que é expiação? De tomar o lugar do outro, de levar a culpa pelo outro, entendeu? Sacrifício mesmo, né? Isso, de sacrifício mesmo pela culpa. Aqui em Êxodo 12 não tinha esse sentimento de a gente estar matando um cordeiro pela nossa culpa do pecado, por exemplo. Não, a gente está sacrificando o cordeiro para a proteção dos nossos filhos. Aqui, sacrifício de proteção, digamos assim. Sim. Lá na frente, expiação. É isso que nós precisamos compreender. Jesus não é um sacrifício de proteção, entendeu? Jesus é um sacrifício de expiação. Ele expiou o pecado do mundo. Então, quando nós. São só palavras teológicas, às vezes, que a gente vai meter no meio que a gente precisa entender, né? Senão os nossos ouvintes vão falar, expiação, Que tava proteção, espiando aqui. porque espiando, estava olhando pela fechadura da porta. Não, não é isso, tá, irmão? Então vamos lá. O cordeiro, então, durante a Páscoa, a ordem também desse cordeiro,
ele era para que todo o povo judeu participasse, todos os filhos, todas as gerações, só que em momentos de apostasia de Israel, por algum período ele foi deixado de lado. Aonde que é para participar? Independente, nas casas. Esse é a hora. Até Crônicas 30 ali da reforma que teve por Ezequias, e aí realmente foi somente em Jerusalém ali, sacrifício no templo. Então vamos lá. Por que que é importante a gente ter falado dessas festas? As festas, elas assumem um papel muito importante na cultura judaica, principalmente para trazer uma significação, para trazer um significado e para impregnar, para ajudar a firmar a cultura. Por exemplo, a cultura do Natal, tu consegue lembrar, ou não existe mais 25 de dezembro sem um Natal, mesmo que o nascimento de Jesus não tenha sido no Natal. É uma festa que, Criou que raiz criou e... raiz e que colocou na cultura o quê? Nascimento de Jesus. Páscoa. Não é a Páscoa aqui do povo judeu, ela não é na mesma data que a nossa. Ela é uma data fixa, independente se cai na segunda, na terça, na quarta, no sábado, no domingo. Para nós não, para nós é sempre no No domingo. domingo de Páscoa, na O verdade, né? domingo de Páscoa, exatamente. Por quê? Porque daí a gente vai fazer a associação da ressurreição de Cristo. Então é sempre, mas novamente, não é a mesma data. Sim. É só uma data específica para estar o quê? Para estarmos lembrando, relembrando, enfim. Então, o sacrifício ela veio ali a partir desse Êxodo 12 aqui, ele veio como um sacrifício associado, desculpa, a livramento. Livramento que Deus nos deu. Então, o que que significa Páscoa? Páscoa, a palavra hebraica é Pessar, é algo nesse, perto disso, Pessar, que já dá o sentido de passar, é passar por cima, pular sobre. É bem estranho, né? Mas o porquê do passar por cima? Porque ali no Êxodo, capítulo, no versículo. Deixa eu achar aqui qual é o versículo. No versículo 12, vai dar o significado da palavra Páscoa. Êxodo, capítulo 12, versículo 12. E naquela mesma noite eu passarei por cima. Em outras palavras, a Páscoa é o povo lembrando que Deus passou por cima. Esse passar por cima é o livramento dos filhos. Entendeu? Então a Páscoa é a comemoração onde eles lembravam, Deus passou por cima. Esse passar por cima não é que ele pulou. Pulou no sentido de dar um pulinho. Uhum. É que ele não ceifou, em outras palavras. Ele não levou os nossos filhos, mas levou os filhos deles. Por quê? Por causa de um mandamento. Qual é o mandamento? Passe sangue. O sangue tem que estar nos umbrais da porta. Em outras, a gente poderia aqui ficar falando só nessa questão do sangue, o que o sangue aqui simboliza, livramento, guardar, a questão de guardar, questão de proteção, enfim, mas aí a gente foge do quesito da Páscoa. O sangue de Cristo que nos guarda de todo, que nos purifica de todo pecado, e aí por diante, mas não vai acalhar. Então, só para nós entender, essa é a Páscoa judaica. Antes de eu entrar na Páscoa cristã e ressurreição, a gente também precisa entender que Cristo, ele cumpriu a Páscoa. Em outras palavras, Cristo ele é o Cordeiro Pascal. E por que do Cordeiro Pascal? No Antigo Testamento está falando um monte de... Lembra que eu falei ali na questão do tipo e antitipo? No Antigo Testamento está falando várias passagens falando sobre tipos de Cristo. Por exemplo, o profeta Isaías, eu estou aqui com o meu rascunho, o profeta Isaías ele vai descrever o Messias como um cordeiro mudo levado ao matador. Isaías 53:7. O próprio João Batista, quando ainda João Batista aqui é o momento da lei, não abriu a graça. Próprio ali na carta de João 1:29 a 36, o próprio João Batista vai olhar para Jesus indo ser batizado e diz aí, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aqui o Cordeiro e Isaías, eles já estão falando o quê? Eles já estão dizendo que o Cordeiro é para questão de expiação e não proteção. Já pensou Jesus É, morrer na então, cruz só por proteção?
Não, então aqui já é expiação, é expiação mesmo. O cordeiro que tira o pecado do mundo. O cordeiro que foi levado como mudo ao matador. Então, tal qual a figura ali do cordeiro pascal no livro de Êxodo, João ele vai afirmar o quê? No livro de Êxodo ali nenhum osso poderia ser quebrado. No livro de Salmos fala que o Messias nenhum de seus ossos foram quebrados, e João ele vai associar essa questão ali dos ossos de Cristo, que nenhum foi quebrado. Se um ossinho do dedinho mindinho de Jesus fosse quebrado, ele não poderia ser o Messias. É profecia que não seria cumprida. Em outras palavras, textos que não estariam estabelecidos com Jesus. Mas Êxodo não fala nada a respeito de ossos. Sim, fala. Êxodo 12:46 vai falar ali a respeito dos ossos que não eram quebrados. Salmos 34:20 também fala a respeito desses ossos, que tudo isso vai se cumprir na pessoa de Jesus. Então, já no Novo Testamento, Paulo, quando ele vai repreender, por exemplo, a igreja de Corinto, a igreja de Corinto, ali que está naquela questão da ceia, 1 Coríntios ali, mas 1 Coríntios capítulo 5 e 7, Paulo ele vai olhar, ele vai repreender a igreja e ele a abandonar as velhas práticas, né? E ele vai fazer uma alusão a Cristo, e aí, só que daí Paulo vai usar literalmente a expressão que o divisor de águas. Cristo é ou não é o Cordeiro Pascal? 1 Coríntios 5 e 7, Paulo vai fazer essa repreensão, fazendo a alusão a Cristo, e aí ele vai usar Cristo, nosso Cordeiro Pascal. Então, a partir de Paulo, realmente, ali que aí ele vai, é o Cristo é o nosso Cordeiro Pascal que foi sacrificado. Então, 1 Pedro também, nós vamos ver 1 Pedro 1:19. Pedro afirma que nós fomos resgatados. Resgatados do quê? Resgatados com o sangue precioso do Cordeiro. Então, esse Cordeiro, aí Pedro também vai dizer, nós fomos resgatados pelo sangue precioso do Cordeiro, que é sem mácula e sem defeito. Cordeiro Pascal, sim. Entendeu? Que não podia ter. Apocalipse, o livro de Apocalipse está cheio de figuras do Cordeiro. João ele vai falar ali, por exemplo, eu vou citar só alguns textos. Apocalipse 5, 6 e 13. Apocalipse 6 é o Cordeiro que abre os selos. Apocalipse 7, 17 ali é o Cordeiro que está assentado no trono. Apocalipse 8, o Cordeiro ele está abrindo o sétimo selo. O único momento que a Bíblia vai falar que há silêncio no céu, então literalmente é o único referência que fala, e houve silêncio por 30 minutos no céu. Aí deixa eu abrir uma piadinha que dizem, porque as mulheres ainda não chegaram, entendeu? Que gostam de falar bastante. mas isso então houve por 30 minutos, brincadeira da parte, tá? Eu amo as nossas chegaram, irmãs. Né? Isso, depois elas chegam. Apocalipse, é só para descontrair um pouquinho, que eu tô vendo ali que o Júnior chegou a dar uma outra. Apocalipse capítulo 12 também vai falar ali a respeito do sangue do Cordeiro, e pela palavra do testemunho. Apocalipse 14, Apocalipse 17, Apocalipse 19, 21, 23. Então são referências do Cordeiro. Só que o Cordeiro aqui realmente está falando. Então, o que é isso? É um antitipo, colocando Cristo, Jesus, como o Cordeiro. Então, eu falei isso, essas referências do Novo Testamento, realmente para você entender que aquele Cordeiro que é visto lá atrás, desde o livro de Êxodo, que assume ali a partir de Números e Levíticos e Números, a questão de expiação, ele é o Cordeiro que expiou o pecado do mundo. Ele quem? Jesus. Então, quando Jesus ele morre, novamente aí a gente agora entra um pouquinho aqui nessa questão de sacrifício mesmo, da Páscoa ser a comemoração da ressurreição. Então, o Jesus, esses textos que eu falei anteriormente do Novo Testamento e Antigo,
eles é só para mim poder dizer Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Então ele assumiu o papel, ele assume o papel desse cordeiro que foi morto. A diferença do Cordeiro Pascal para Cristo é o quê? É que Cristo morreu, ele não foi morto, ele... Como assim, Michael? Ele não... João 10 fala, a minha vida sou eu que entrego. Em outras palavras, ele está dizendo, a morte não tem poder sobre mim. A minha vida eu a dou de bom grado porque eu sou capaz de pegá-la de volta. É isso. Então, Cristo, ele é o nosso Cordeiro Pascal, que foi morto em nosso favor. Ele nos concedeu essa possibilidade de vida que antes nós não tínhamos. Não, mas eu vivo 70 anos. Não é essa vida que eu estou falando, tá? A possibilidade de vida é a vida eterna. Devido ao pecado, eu e você, nós não tínhamos a possibilidade de vida eterna. Nós éramos, me desculpa aqui a expressão que eu vou usar, nós éramos castrados nesse sentido. Castrados literalmente. Nós não tínhamos a possibilidade de uma vida eterna. Então, as pessoas, elas não poderiam ter a vida eterna justamente por quê? Por causa do pecado que faz uma separação entre Deus e o homem. E Cristo, como o Cordeiro Pascal, ele vem removendo, ele vem expiando, e essa remoção é uma remoção permanente, aonde ele dá a sua vida e ele abre a porta, literalmente. Ele escancarou uma porta, ele deixou a porta aberta e ninguém pode fechar. Essa é a questão. Só vai ser fechada no dia do arrebatamento. Então, até o dia do arrebatamento da igreja, joia, a porta está aberta. Tu tem chance. Tu tem chance. Depois, meu filho, aí é tragédia. É. Então, outra coisa aqui, por exemplo, quando nós continuamos observando o cristão e a Páscoa, o cristão e a Páscoa vai falar a respeito realmente dessa questão de expiação, ressurreição, troca de perdão, em outras palavras, que Cristo nos perdoou. O cristão, ele deve ser, de um lado, por exemplo, deixa eu tentar explicar isso daqui bem certinho, seguindo aqui o passo a passo, senão a gente não vai entender, porque é um conteúdo um pouquinho mais complicado. Cristo, ele é o Cordeiro Pascal, que foi morto, e em nosso favor, ele concedeu a nós a possibilidade de vida que antes nós não tínhamos. Foi o que eu acabei de falar antes. Só que os cristãos, tais quais os israelitas no Antigo Testamento, e hoje ainda, se não se converter a Cristo, não tem essa possibilidade. Deve pôr de lado o quê? O antigo fermento do pão. O que é o antigo fermento do pão? Agora é falando simbolicamente os cristãos. Pecado, esse é o fermento do pecado. Nós devemos colocar de lado a corrupção, nós devemos colocar de lado a malícia, a desobediência, e substituir ela pelos pães ázimos. Como assim, Michael? Nós devemos realmente... Porque os pães ázimos é pão sem mistura. Fala de santidade. Entendeu? Nós não podemos misturar. Nós devemos ser santos. A nossa santificação faz parte. As ervas amargas é um processo de santificação. Nós devemos ter este processo de santificação e que causa uma experiência em nós. Então, tanto a festa dos pães ázimos tipifica a vida cristã, a carreira cristã. A vida cristã, ela é comparada a uma festa contínua, não uma festa sem responsabilidades. É uma festa, mas não uma bagunça. Então, é isso que as pessoas não entendem. Não, tem até esse negócio, eu sou filho, eu tenho liberdade, porque o meu pai é Jesus, que é filho de Deus. Na oração do Pai Nosso, ele nos ensina a ter respeito. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Em outras palavras, Pai Nosso que estás no céu é intimidade. Santificado que seja o vosso nome é respeito. Entendeu? E não tem como eu ter intimidade sem respeito. Senão não é tudo menos intimidade. Então, a caminhada cristã, ela vai observar isso. Então, quando você pega ali a Páscoa acompanhado dos pães ázimos e do pão sem fermento e das ervas amargas, ela está falando isso, que você precisa deixar a velha vida,
que você precisa ter uma caminhada com Cristo. Michael, mas e onde é que cai a ressurreição nisso? Calma lá que eu já vou chegar na ressurreição. Isso tudo é para nós chegarmos ao motivo da ressurreição, entendeu? É justamente isso que as pessoas não entendem. Eles pensam, não, a Páscoa é só uma festa que comemora a ressurreição. Não, a Páscoa é uma nova vida. Então, todas as coisas, todas as festas aqui, elas fazem o que? Elas fazem referência a uma caminhada cristã, que você precisa abandonar o pecado, que você precisa abandonar a malícia, maldade, desculpa. Que você precisa deixar a velha maneira de viver. Lembra lá no livro de Êxodo? Eles precisaram se alimentar já vestido ali com cajado, com cinto, com sandália, pronto para sair. Em outras palavras, deixar a velha maneira é essa pressa de você deixar as coisas más para trás. Tudo isso faz parte da Páscoa. Tudo isso está dentro do simbolismo da Páscoa. Então, em contraste de tudo isso, essa festa ela precisa ser uma festa perpétua. Ela precisa ser a festa perpétua do cristão, ser lembrada ali com os pães asmos da sinceridade, que Paulo vai falar ali em 1 Coríntios também. 1 Coríntios capítulo 8, Paulo vai falar sobre essa sinceridade. Então, tudo isso é o quê? Tudo isso faz parte do contexto aonde nós estamos observando, aonde nós estamos olhando para uma festa, entendendo que Jesus está no meio dela. E por que isso? Porque a Páscoa ela é cristã, não no mesmo sentido que ela é a judaica, porque nós não sacrificamos mais o cordeiro. A Páscoa é um sentido de renúncia. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui. O judeu convertido ao cristianismo, a pessoa que é judia, mas que se converteu ao cristianismo, ela vai, olha a renúncia que ele tem que fazer. O judeu é proibido tomar o sangue. Nós tomamos a Santa Ceia, o suco que simboliza, não é sangue, mas simboliza o sangue. Por isso que quando Jesus vem falando, olha, vocês precisam comer da minha carne, beber do meu sangue, para o judeu foi uma heresia absurda, entendeu? Tipo, tu tá doido? Como é que a gente já não pode tomar o sangue do animal e comer a carne do animal ali crua ou alguma coisa nesse sentido. É simbolismo, tá? Sim. Simbolismo. Então, o judeu que vem para o cristianismo, ele já abre mão e ao participar da Santa Ceia, simbolicamente ele está ingerindo, ele está ali participando do sangue, entendeu? Então, olha a renúncia que ele tem que fazer, a renúncia dos costumes e de todas essas as questões a mais. Então, o cristão e a Páscoa é importante a gente entender o quê? Que como na Páscoa você precisava abandonar o fermento, nós precisamos abandonar a vida pecaminosa. A nova massa que Paulo vai falar, a nova massa, ela é isenta de fermento, ela não pode ter fermento. A fermentação, a Bíblia, o próprio Jesus vai falar que um pouquinho de fermento leveda toda a massa, ou seja, estraga toda a massa. Ele precisa desfazer não apenas os pães sem fermentos, mas também limpar. Então, essa questão de limpar as casas do fermento. Nota como aqui no livro de Êxodo vai falar, olha, ali na continuação vai falar sobre os pães ázimos, que a partir do versículo 15, que a pessoa que tivesse o pão com fermento ou o fermento dentro da sua casa, ele ia ser eliminado da congregação. Então, em outras palavras, o negócio é tão puro que você não pode ter o fermento e não ter dentro da sua casa. Em outras palavras, você tem que se abster do pecado e você tem que purificar a tua casa. Aqui, se a gente for colocar aquela expressão, a 1 Coríntios capítulo 3, 16, 17, não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo. Em outras palavras, amigo, você tem que manter a tua casa limpa, limpa do pecado. Então, a Páscoa é isso. A ressurreição de Jesus, quando ela veio justamente para proporcionar a limpeza. Sem ressurreição, sem morte do Cordeiro e sem a ressurreição dele, não tem limpeza. É impossível você poder esfregar com ácido. Não adianta, entendeu? Em outras palavras. Então, vamos lá. Outra coisa. O êxodo cristão é outro paralelo com a Páscoa. Assim como Deus ele afirma o pacto com Israel, Êxodo 12, 14 ali, 26 e 27, Jesus ele também afirma um pacto com a sua igreja.
Então é outro, por exemplo, os ensinos paulinos ali sobre a última ceia, desculpa, sobre a Santa Ceia. 1 Coríntios capítulo 11. Lá em Êxodo capítulo 12, 14, 26 e 27, Deus ele está firmando um pacto com o povo de Israel. Aqui em 1 Coríntios, Paulo vai falar, porque eu vos transmito, porque aquilo que eu aprendi, eu também vos ensinei. Ele aprendeu de alguém, entendeu? Não é algo que ele inventou, é algo que foi passado para ele. Então, esse pacto, assim como Deus fez o pacto lá atrás, Jesus fez o pacto aqui na frente. Mateus capítulo 26, se eu não me engano, é muito texto que está na minha cabeça, aí eu, às vezes... Mas se eu não me engano, é Mateus capítulo 26, ali vai falar sobre a ceia do Senhor. Na última ceia, como a gente gosta de falar. Na verdade, a última ceia aqui na terra. Que Jesus vai falar, a próxima vai ser no céu, entendeu? O dia que nós estivermos reunidos. Mas até lá, vocês ficam o quê? Vocês ceiam. Vocês ficam ceando, vocês participam da ceia para quê? Como um memorial, ou seja, lembrança. Vocês lembram de mim, lembram do meu sacrifício através da ceia. Então, a Santa Ceia não é somente um ato de memorial, ele é uma profecia escatológica também. Mas aí a gente nem vai entrar nessa questão. Por que uma profecia escatológica? Porque Jesus disse, olha, porque a próxima é lá. É só essa. Então, outra coisa que os paralelos. Deus, ele faz a aliança lá em Êxodo. Jesus, ele faz a aliança. A ceia, ele é um pacto, ele é um símbolo da nova aliança. É o que Paulo vai falar em 1 Coríntios 11. Então, cumpriu-se ali. A Páscoa no Antigo Testamento, ela marca um começo de um processo de saída. Olha como que é estranha essa palavra. Ela marca um começo de um processo de saída. Como assim? Ela é o início do processo da saída do povo do Egito. Então, do povo ali, a Páscoa, esse passar por cima, é o marco inicial da saída do povo da escravidão. A nossa ceia, a nossa Páscoa, a nossa ressurreição, a ressurreição de Cristo, no caso, ela marca o quê? A nossa saída, o nosso êxodo. Aqui está o nosso êxodo, entendeu? A ressurreição de Cristo. Aleluia. Agora deu uma arrepiada aqui. O êxodo do povo de Israel, ele é marcado na Páscoa. O nosso êxodo do pecado do mundo, ele é marcado na ressurreição de Cristo. Então, há o êxodo. O que é êxodo, meu Maico? O que é êxodo? Êxodo é saída. É isso que significa a palavra êxodo. Sair, saída. Então, esse êxodo, a Páscoa no Antigo Testamento, ela marca o início do processo da saída do povo da escravidão no Egito, a libertação do povo. A nossa Páscoa, a ressurreição de Cristo, representa, ela marca essa saída nossa da escravidão do pecado. Ah, Michael, mas eu peco. Mas tu não é mais escravo do pecado. Tu peca se tu quer. Entendeu? Tu tem domínio próprio. Você tem domínio sobre... Ah, mas a carne é fraca. Mas pecar não é vitamina para você que quiser colocar isso no quarto. A carne é fraca. Essa aí. Mas o pecado não é vitamina para deixar a tua carne mais forte. Então, para de pecar, meu filho. Ah, mas a graça perdoa, mas a graça condena também. A graça não é muleta para você se apoiar e ter desculpa para pecar. Ah, vou lá, peço perdão, tudo certo. Exatamente, entendeu? A graça não é muleta e desculpa para você E a pecar. carne ali grandona com a vitamina ali já. Exatamente. Muito pelo contrário. A Bíblia vai falar que a quem muito é dado, muito é requerido. Nós temos muito mais do que o povo do Antigo Testamento. Nós temos o próprio Deus morando em nós. Aí a gente pensa, não, o tempo da graça. E qual foi o tempo da graça? Você consegue falar, não, a graça é engraçado, porque tem na cabeça de algumas pessoas, parece que Deus criou a graça a partir do Novo Testamento. É como se o Deus do Antigo Testamento se converteu ao Deus do Novo Testamento. É mais ou menos isso que algumas pessoas... Não, a graça, ela nunca anulou os atributos de Deus. Ela nunca anulou o amor, ela nunca anulou a justiça. Então, a graça, ela é uma soma dos atributos de Deus.
Só que a graça, ela está no Antigo Testamento, ela está no Novo Testamento, entendeu? Então a graça, nós precisamos. Não, a graça foi criada a partir do Novo Testamento. Não. Deus já demonstrou graça no Antigo, já demonstrou graça no Novo, vai continuar demonstrando graça até o arrebatamento da igreja. Então é isso que a gente tem que entender. A graça nunca vai ser uma justificativa para pecado. Muito pelo contrário, a graça deveria ser a justificativa para te não pecar. É isso que as pessoas às vezes não entendem. Então a Páscoa ela representa, vamos voltar aqui para o texto. A Páscoa ela representa o êxodo, a saída do povo do Egito ali, que é o evento que destrinchou, em outras palavras, que Deus abriu ali as portas e eles foram embora. A Páscoa também representa a Páscoa cristã representa a nossa saída do pecado, o nosso êxodo. O êxodo judaico ele libertou um povo inteiro da escravidão física. A Páscoa judaica, o evento da Páscoa, teve essa abertura da escravidão física. A Páscoa cristã, ela liberta um povo inteiro, não é só um povo, mas todos os povos, da libertação, ou seja, é a libertação da humanidade, vamos colocar nessa expressão, do mundo do pecado. Então, olha como é interessante isso daqui. A Páscoa lá dos judeus é o evento que liberou o povo da escravidão física. A Páscoa do cristão libera a humanidade do pecado. É a outra comparação. No Antigo Testamento, apenas os judeus eles eram filhos. No Antigo Testamento, somente os judeus participavam da Páscoa. No Novo Testamento, não. É no Novo Testamento que eu digo, em Cristo, toda a humanidade pode se tornar filho. Gálatas 4, versículo 4 ao 6. No Novo Testamento, por exemplo, todos são transformados segundo a imagem do Filho. Romanos 8, 29. No Novo Testamento, ou seja, nós somos transformados segundo a imagem do Filho. No Novo Testamento não é só uma nação. No Novo Testamento todos somos participantes da natureza divina. Nós não somos deuses. Cuidado com isso. Tem gente que acha que é Deus, é um rei na barriga. Não é aí. 2 Pedro capítulo 1 e 4, nós somos participantes da natureza divina. Colossenses 2 e 10, nós somos essa participação aí. Então, após a saída do Egito, o povo ele não chegou na terra prometida logo em seguida. Nós estamos caminhando para a terra prometida. Entendeu? A salvação é a porta de entrada. A Páscoa ela não é o final de todas as coisas. A ressurreição de Jesus não foi o fim de todo um processo, é o início dele. Entendeu? A salvação é a porta de entrada. A nossa Páscoa é a porta de entrada. Estralou o nervo aqui que chegou a escutar no microfone. Ai, deu um choquinho aqui. A salvação é a porta de entrada. Então, após ela, nós temos um longo caminho para percorrer. O povo, após a saída do Egito, não entrou depois de 3 dias na Terra Prometida. Por causa da rebeldia, ficou 40 anos caminhando. Então, os mesmos que participaram da Páscoa, olha como é interessante isso daqui. As mesmas pessoas que participaram da Páscoa do Egito, as mesmas pessoas que comeram do cordeiro, por isso que nem todo mundo vai entrar. Não é que Deus predestinou a pessoa para a morte. A Páscoa, todos nós comemos do cordeiro. Em outras palavras, todos nós nos alimentamos. Eu não estou falando de ato simbólico, porque a nossa Santa Ceia ela vai ter esse simbolismo. Só que daí ali não tem pão ázimo, no caso, tem quem quer dar para a igreja pão ázimo, independentemente de qual pão. Não tem o cordeiro, não tem as ervas amargas, que é uma festa toda junto. Então, para nós hoje, o que? A Páscoa, um cuidado que nós temos que ter. Todos eles, aqui eu estou falando de todo mundo, que estava lá no Egito como escravo, participou da Páscoa. Mas os mesmos que participaram da Páscoa foi os mesmos que murmuraram, foi os mesmos que foram impedidos de entrar na Terra Prometida. Então a Páscoa não é somente. Eu participei em outras palavras, eu sou participante da ressurreição de Cristo, então eu posso fazer o que eu quiser, que eu vou entrar na Terra Prometida de qualquer maneira. Vai não. Nem Moisés entrou. Entendeu?
Então, a salvação ela é dada por Jesus, ela é a porta de entrada, ela é oferecida por ele, mas nós precisamos perseverar. Nós precisamos o quê? Nós precisamos perseverar para que a salvação não seja perdida. Eu também não acredito que a salvação não possa ser perdida, como algumas teologias pregam. Paulo vai falar a respeito de aquele que está em pé, cuidado, aqueles que acham estar em pé, cuidado para que não caia. Enfim, tem diversos textos e eu não vou entrar dentro de outras questões teológicas aqui. Então, esse é o sentido da Páscoa. Então, Michael, o que é a Páscoa? Hoje vamos trazer para os nossos dias. A Páscoa hoje não tem mais cordeiro, como eu falei. O próprio Deus se encarregou na história de, novamente, com todo respeito aos nossos irmãos judeus, mas o próprio Deus se encarregou na história de destruir aonde o cordeiro pascal era sacrificado todos os anos. Então, desde o ano 70, e cumpriu-se a profecia que Jesus falou: aqui não ficará pedra sobre pedra. Literalmente não sobrou nada. Tem lá um pedacinho do muro, mas não é do templo, é um muro que para nós é chamado de lamentações, para o povo judeu não é muro das lamentações. Então, cumpriu-se as profecias. O cordeiro, cumpriu-se a profecia de Daniel que diz que o cordeiro não seria mais sacrificado. Então, o próprio Deus, ele se encarrega na história de remover o sacrifício do animal, porque o cordeiro perfeito foi sacrificado e depois dele não precisa sacrifício. A partir dele, ele é o sacrifício perfeito. Então, o que é, irmão Maico, a Páscoa? A Páscoa é a morte de Cristo. Aí tem ali, Sexta-feira Santa. O que é Sexta-feira Santa? É o dia que Jesus, eu não estou falando o dia cronológico, mas é o dia que representa que Jesus foi sacrificado no 14º dia. A Bíblia vai falar que em torno das 15 horas da tarde, que é ali a hora que iniciava a imolação do cordeiro, em torno das 15 horas, Jesus ele dá um brado e ele expia. Então até isso ele cumpriu. Outra coisa também, Jesus ele entrou em Jerusalém, vamos recapitular um pouquinho. Jesus entra em Jerusalém no dia 10º, conforme o Cordeiro Pascal. Ele passa 4 dias sendo avaliados, assim como o Cordeiro Pascal ficava 4 dias sendo avaliados para ver se ele não tinha defeito, se ele não tinha nada que impedisse o sacrifício, porque se o Cordeiro não fosse perfeito, o sacrifício não seria perfeito. É isso também. No 14º dia, Jesus morre, o Cordeiro é sacrificado no 14º dia. 3 dias, só que aqui terminava a Páscoa judaica, com o Cordeiro sendo sacrificado e o sangue ali e aí se alimentando do cordeiro. 3 dias depois, Jesus ressuscita. Mas sexta, sábado, domingo não considera-se 3 dias. Aí eu não vou entrar em questão, porque não é 72 horas cronológicas. São 3 dias na cultura judaica. Nós temos que ver o momento da viração do dia. Por exemplo, Jesus morre na sexta, um dia. Jesus fica o sábado, 2 dias. Jesus ressuscita no domingo de madrugada, 3 dias. Só que esses 3 dias nós temos que ver que para o judeu, que quando o sol começa a se pôr, muda de dia. Então, essa é a questão. Tipo, às 6 da tarde. Isso, normalmente a gente caracteriza isso 6 da tarde, mas é em relação mesmo ali ao pôr do sol. O Shabat deles. O Shabat deles não começa à meia-noite do sábado. Começa na viração do dia, ou seja, ali no pôr do sol da sexta já é Shabat. Então é isso, é o cuidado. Então Jesus morre, 3 dias ele fica morto, no 3º dia ele ressuscita. Aí essa é a questão do que é o simbolismo da Páscoa. A Páscoa ela tem que simbolizar Jesus ressuscitando todos os dias aqui dentro. Mas Jesus morreu, ressuscitou e ele está ressuscitando todos os dias dentro de nós. Então a Páscoa não tem nada a ver com o coelhinho da Páscoa. Fiquem ligados aí, pessoal. Chocolate, isso é o quê? Isso é um modo de distrair o verdadeiro sentido da Páscoa. E da mesma forma como o Natal. O Natal não tem nada a ver com o velhinho barbudo. comércio vermelho. já, né? Isso, comércio.
Então, esse é a nossa Páscoa. Se você não entendeu, eu peço para você depois volte esse vídeo todo Ele não. Escute tudo de novo. escute tudo de novo, porque eu tentei trazer de forma resumida. Eu estava brincando quando eu falei que a gente ia ter 3 horas, mas quando você vai realmente caminhar pela Bíblia e ver a respeito da Páscoa, é muito simbolismo que termina na pessoa de Cristo. E aí é onde é que está esse simbolismo cristão hoje? A nossa Santa Ceia. A Santa Ceia, quando nós participamos, na Bíblia não tinha uma data específica para ceia. Toda vez que tu se reunisse com as pessoas, tu podia cear. Se fosse 10 vezes por mês, 10 vezes por mês tu pode cear. Não tem. Às vezes tem pessoa, eu não vou participar da Santa Ceia porque eu já participei. É Não, meu verdade. irmão. Não... Fui visitar, tinha lá. Participei, não vou. Não. A Santa Ceia hoje, ela é a nossa Páscoa. Como assim a nossa Páscoa? A Santa Ceia representa o sacrifício do Cordeiro Pascal. Representa a Cristo, o corpo e o sangue de Cristo. Então, quando nós nos alimentamos da Santa Ceia, para nós ela tem que simbolizar o quê? A Páscoa, a ressurreição de Jesus, a morte, mas a ressurreição. Porque a gente gosta de falar muito na morte, mas uma pregação que fala da morte, uma pregação que fala do nascimento, fala dos milagres, fala da morte, não fala da ressurreição, não é uma pregação completa. Da mesma forma que fala da ressurreição, mas não fala da morte. A morte tem um sentido, tem um porquê, a ressurreição tem um porquê, o nascimento tem um porquê, a Páscoa tem um porquê. Acho que é isso. Alguma colocação? Amém. Alguma, Eu pensei que ia ser 3 horas, né? alguma dúvida, alguma pergunta? Colocação é muito forte. Uma questão, assim, que eu observo, assim, que em muitos casos eu vejo, assim, que as pessoas olham para uma forma muito religiosa para as coisas, assim. E às vezes eles, digamos, beleza, eles não veem a questão de Jesus, assim, na Santa Ceia. Não, digamos, é o melhor culto do mês, é o culto que, sabe, e às vezes a pessoa olha tanto para a questão da Santa Ceia e esquece um pouquinho de Jesus, sabe? Tipo, Não. fica muito religioso, assim. Primeiro, a Santa É Ceia um negócio meio perigoso, assim, também, a né? Santa Ceia em si é só um ritual. Olha a expressão, é só um ritual. Uhum, Porque quando tu esquece do motivo da ceia, aí ela literalmente vira um ato de religiosidade, vazio em si mesmo. Mas se você não lembrar o motivo da uhum, ceia, o que que é a ceia? É você lembrar. Jesus fala, fazer isso em memória de mim. Se você está comendo um pão inteiro, se você está bebendo ali o suco da vide, sem lembrar de Cristo, aí me desculpa, você não está participando da ceia, você está se alimentando. é um negócio que eu vejo que, assim, muitas pessoas, assim, eu vejo que são muito religiosas, assim, sabe? Em várias questões, tô falando na questão agora da Santa Ceia, né? Mas a questão da religiosidade, ontem a gente tava num culto ali, o Charles pregou pra nós ali no São Pedro. E ele falou bastante dessa questão da religiosidade também. Que às vezes a pessoa tá ali na igreja, acha que, Tá tudo certo. né, tá tudo certo, mas é o cara mais religioso que tem. E é Por exemplo, complicado, né? o que eu estava falando antes, Mateus 26. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão, deu graças, quebrou e deu aos seus discípulos, recomendando: tomai o quê? Pegue o pão, Uhum, comei, isto é o meu corpo. Em seguida tomou um cálice, deu graças e entregou aos seus discípulos, proclamando: bebei dele todos vós, pois isto é o meu sangue da aliança, o meu sangue da aliança, derramado em benefício de muitos para remissão de pecados. E vos afirmo que de agora em diante, não mais, aqui está a promessa escatológica, não mais tomarei deste fruto da videira até aquele dia em que bebereis o novo vinho convosco no reino do meu Pai. E assim, após ter cantado um hino de louvor, saíram para o Monte das Oliveiras. Ou seja, é um culto memorial. Você tem que uhum, fazer. Jesus fala: este é o meu corpo, este é o meu sangue. Todas as vezes que você faz isso em memória de mim, uhum, de mim. Por quê? Porque Jesus padeceu, o corpo foi moído, foi triturado, moído, e o sangue foi derramado. Então, todas as vezes que nós estamos participando do pão, tu pega ali o pão,
Você é obrigado a lembrar o quê? Do corpo moído de Cristo. Todas as vezes que você pega lá o cálice bem caprichado. Todas as vezes que você pega o cálice você está lembrando do sangue de Cristo que foi derramado por todos, em remissão dos pecados. Aí eu não sei se dá tempo de eu explicar o que que é remissão aqui para as pessoas Pode entenderem. explicar. A remissão é uma compra de dívida. Eu vou colocar nessa expressão. Por exemplo, o irmão Júnior deve uma dívida, o irmão Breno, eu sempre dou esse exemplo nas aulas. O irmão Breno é o irmão mais rico, o Júnior ali tirou o bigode e ficou o irmão mais pobre. Mas ele tem uma dívida impagável para ele, não para o Breno. Brendo? Eu já falei em Breno, então. O Brendo. O Brendo ele compra a dívida, essa é a remissão. Ele compra a dívida do credor do Júnior, porque o Júnior já tinha virado escravo na mão desse credor. Ele compra a sua dívida, ele está redimindo, tanto faz, o seu irmão. Ou seja, tinha que ser um irmão, um parente próximo. Essa também é a lei. Jesus, então, ele vai, eu sou o irmão mais próximo de vocês, eu sou o mais próximo de vocês, eu estou comprando a dívida, uma dívida que você não tinha condição de pagar. A diferença é o quê? É que antes eu era escravo na mão do meu credor, daquele que eu adquiri a dívida. Agora eu sou escravo na mão daquele que comprou a dívida. Então isso é remissão. Mas Jesus ele foi tão perfeito que ele não nos deixou escravos, ele nos chama de filhos, de irmãos. Hebreus capítulo 2, se eu não me engano, 2 e 5, agora eu não vou lembrar o texto. Tem outros textos que diz, eu não vos chamo mais nem de servos, eu vos chamo de amigos, isso nos evangelhos. Em outras palavras, Jesus ele comprou, ele nos redimiu. Essa redenção é isso. Ele pagou a dívida, assumiu a dívida no lugar nosso. É isso. Então, quando ele está falando ali que o sangue é para remissão dos pecados, é porque ele assumiu, Isaías 53, ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz hoje, ou seja, o castigo o que é para estar imputado em nós, mas hoje é motivo de paz, porque o castigo foi dado sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos, não é seremos, ou serão, nós fomos sarados. Está no passado, já foi feito. O sacrifício foi feito uma vez, ele é perfeito, não precisa ser feito de novo. Então é isso. A Santa Ceia, a partir do momento que Cristo, ele é a figura central não da ceia só. Ele é a coluna vertebral, ele é a coluna vertebral da. Eu ia colocar como do cristianismo, mas é muito básico. Cristo, vou usar as palavras de João, ele é o verbo que estava no início, entendeu? Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, processo, destino e, deixa eu lembrar aqui, por ele é o início, por ele, destino, processo, e para ele, desculpa, destino. Eu acho que eu dei uma enrolada aí, mas deu para entender. Uhum. O início é porque estava nele, é a origem. Processo é por ele. Então, todas as coisas passam por ele. E para ele são todas as coisas. Destino, é a origem, é o destino final de todas as coisas. Então, não tem como você participar da Santa Ceia, que hoje, dentro do cristianismo, é o ato religioso, vou colocar assim, que mais simboliza a Cristo. Você pode falar de cruz, você pode falar de batismo, você pode falar de qualquer outra coisa, mas falou de Santa Ceia, não tem como você não falar de Jesus. Simples assim. E não é dos milagres de Jesus, é da morte e ressurreição. Uhum. É isso que é Bem Santa Ceia. específico. É bem é ministério? Não. Não é milagres que Jesus curou. Por isso que às vezes tem umas pregação que a gente gosta de pregar sobre os milagres, mas não prega o que Jesus pregou, entendeu? E aí, na Santa Ceia, não é milagre, milagre que eu digo de cura de paralítico, de coxo,
Santa Ceia é pregar Cristo, a mensagem central. Não tem como não pregar. E específico, morte e ressurreição. É isso. Ah, Mike, mas aí toda Santa Ceia tu vai pregar sobre morte e ressurreição? Se eu fosse pastor, eu pregaria. Aí fica aquela coisa, mas vai pregar toda vez a mesma coisa, mas se o povo não entende, às vezes o que tu tá pregando tem que repetir. É isso aí. Foi o que o Spurgeon falou para a mulher. Pastor Spurgeon, eu já vi o senhor pregar isso várias vezes. Aí ele humildemente olhou para ela e disse: é porque vocês nunca abandonaram o mesmo pecado, então tem que ficar pregando a mesma mensagem até vocês entenderem. Mais ou menos esse sentido. Mais ou menos esse sentido. Então, não há. Se eu pudesse pregar a morte e ressurreição de Cristo, eu pregaria todo o culto. É a mensagem que eu mais amo pregar. E parece que cada vez que tu tá pregando, Deus ele te dá alguma coisa nova. É isso que é interessante. Então, eu acho que é isso. A questão de Páscoa, Santa Ceia, ressurreição, morte, ressurreição, tudo isso foi para que hoje nós estivéssemos tendo essa oportunidade de estar falando aqui. Com liberdade em Deus. O véu ali que separava hoje não existe mais. Então, a ressurreição, a morte e a ressurreição fez isso. Nos deu livre acesso, literalmente é um livre acesso, só que nós pensamos que às vezes é só uma via de mão única, e nunca foi uma via de mão única. É uma via dupla. Então, da mesma forma como a ligação é feita de cima para baixo, ela pode ser feita de baixo para cima. Como assim? Nós conseguimos agora, quase vai soar como uma heresia, mas chegar diante de Deus. Chegar diante de Deus como? Em oração, em adoração. Ninguém mais precisa sentir por mim a presença de Deus. Eu posso sentir na minha pele, eu posso sentir em mim. E isso não tem preço. Na verdade, isso teve um preço. Teve um preço, não tem preço para mim, porque eu não tenho como pagar, mas teve um preço alto, que é o que Pedro falou ali na sua carta, foi preço do Cordeiro, no Cordeiro Imaculado, sem pecados, sem manchas, sem nada. Então, não foi preço de prata nem de ouro, mas de sangue. Amém. Meu. Ô, Marcon, deixa eu pedir uma coisa agora, saindo do assunto. A tua mãe consegue vir semana que vem, hein? Como é que ela tá? Ao vivo o convite? Rodando ao vivo já. Não vou falar nem que sim, nem que não. Vê com ela. A gente vê com ela, que agora ela tá ali, trabalho na segunda também, aí tem dias que tá bem carregadinho. Carregado, que eu digo, bem pesado. Né? Porque é segunda, terça, a oração ali na... Fazer um merchan aqui, né? Já faz aí, já faz. Na segunda, todas as segundas é um culto de propósitos. A gente não é culto de campanha, enfim, é um culto de propósitos. Que tipo de culto é esse? A liturgia dele tem uma palavra que é para ser curta, mas como é eu que normalmente trago a palavra, fica difícil. Amém. Tem a palavra, normalmente um louvor, e a intercessão. É a oração. A gente reúne o povo todo na frente ali, e ali a gente fica orando. As segundas, são três segunda-feiras. Na primeira segunda-feira houve já pessoas se reconciliando. Na segunda-feira Deus fez uma obra fantástica na vida de um casal. A mulher ali começou a vomitar uns... Né, enfim, deixa quieto. Os negócios ali. Um negócio bem estranho. E estavam afastados dos caminhos de Deus. O casal estava separado, já morando em casas diferentes. Reconciliaram, voltaram para a igreja, reconciliaram o casamento, reafirmaram o casamento, fizeram os votos novamente. Estão indo todas as segundas e Deus está fazendo uma obra muito... Segunda passada, mais uma alma entregou-se a Cristo, então é resultado. E a gente fica muito feliz, mas é claro que o Satanás ele luta muito. Sim. Aí na terça-feira tem a oração que é específico na casa da minha mãe. Ali tem uma sala lá embaixo. Ali, uma comercial ali. E ali, aí a mãe gosta de ela falar, como eu tô em casa ali, eu tenho um pouco mais de liberdade. Ela se sente mais livre. Mas a segunda é ali, não é? Aquele dia que eu fui era na sala, né? Na segunda ali. Só que daí agora mudou pro... Aí agora na segunda está na igreja do São Pedro. Foi lá. E na terça
está lá na casa da minha mãe. Uhum. Então Tá. eu não vou falar que sim, que ela vem, mas eu vou conversar com ela e eu te aviso. Veja que a gente adapta um dia aí. Vamos... Sim, a gente consegue adaptar um dia para ela vir, um dia que ela tá mais descansada, provavelmente num sábado também, alguma coisa assim que daí tá mais livre para ela. E aí a gente vem aqui, dá uns glória a Deus junto, fico ali nos bastidores, falando assim, mãe, Ah, tu vai sentar aí com Mãe, nós, hein? mãe. se vocês acham que eu falo, quando ela começa a falar, eu tenho para quem puxar. Então tá, Eu então nós participei vamos... lá, é bem massa, cara, já fui uma vez lá. Vamos Tem que ir ver de isso. novo. Eu fui uma vez ou duas, não sei. Ah, eu acho que até o dia que eu fui, Não lembro. Eu eu lembro, tenho que quando- passar pra ela, mas ela fala a respeito que eu pedi oração lá do meu sobrinho e tal e tal. Que tava naquele processo judicial lá de guarda. Daí saiu agora, mês passado, até que a mãe daí ficou com a guarda. Tem que falar pra ela, né? Testemunhar, né, cara? Tem que ir lá testemunhar, então. Ela falou, né? Na terça-feira. verdade, eu só pedi, falei alguma coisa, ela falou que era. Não em detalhes, não vou lembrar, mas ela falou, ó, fala pra tua mãe ficar tranquila, aquilo que já tá ganho. Amém. Então, e assim aconteceu, né? Meu Então é Deus. bom testemunhar, eu acho que é importante também, né? Ela Tem que trazer ela aí, tem que trazer ela aí faz tempo. a mãe, ela tem uma história bem, bem bacana. Às vezes ela tá lá na versão, a segunda, terça passada, ela contou um testemunho pequenininho que ela nunca tinha contado nem pra mim, sobre... Aí tu ficou, ué? Ué, esse eu não conheci. Esse daí não sei. Lá no Mato Grosso, ainda antes dela se converter a Cristo, lá na década de 80, acho. Eu sei lá que... Por aí. 81, 80, eu não sei que ano. Pessoas assaltaram a casa dela. Ela é uma mulher bem nova ainda. Assaltaram a casa dela em dois, armados. Aí enquanto um estava enchendo o carro com os móveis, enfim, com os roubos, o outro estava com a arma apontada para ela. Aí começou a tremer e a arma no ouvido dela assim e falou: olha, o negócio ela começou a tremer e a arma caiu no chão. E a mãe contou que, meu Deus, esse cara tremendo desse jeito vai sair uma bala aí a qualquer momento. E ela não é crente, pelo menos, até onde eu entendi, né? Não sei. E a pessoa começou a tremer, deixou cair a arma no chão. Chegou o outro, começou a tremer, também não conseguia puxar o gatilho. Resumindo a história, os dois fugiram, não sabem por quê. Eles não sabiam por quê. Deixaram o carro, que é roubado na frente da casa da mãe, com todas as coisas dela lá dentro, e fugiram a pé os dois. Então nem as coisas levaram dela. Eu só não sei afirmar se ela já é cristã ou não. Mas que Então, já tava sendo cuidado. livramentos que Deus deu para ela, do próprio irmão dela, o dia que ela veio de volta para a família, que o meu pai foi assassinado, quando eles descobriram que era crente, o próprio irmão de sangue dela chegou com 38 e puxou o gatilho 3 vezes o tambor girou e não saiu a bala, tipo, falhou. Ele olhou pra cara, mas não é hoje o dia que é pra você morrer, e virou as costas como se não fosse nada Deus. e foi embora. Então Deus guardando ela, entendeu? E são testemunhos que ela pode, que ela, não sei se vocês vão fazer que tipo de debate com ela ou não, se vai ser em questão de testemunho, mas De tudo. são coisas assim que ela passou e que acrescentaram a fé dela, e quando a gente fica sabendo só das pontinhas do iceberg, acrescenta a nossa fé também, entendeu? Mas Imagina. É um negócio que assim, meu Deus. A irmã Marli sempre, em questão das orações, tudo, ela, meu Deus, a gente sempre Sim. ouviu falar muita coisa, sabe? E os testemunhos, meu, a gente tem que preparar umas 4 horas aí. faz um. Fazer 2. Fazer 2 ali, 3, 4, 5, vai em seguida. Mas é isso daí, né, galera? Isso daí. Você que assistiu o vídeo até agora, se inscreva no canal se você não é inscrito. Curta o vídeo, manda pra galera aí que vai ser bênção. Você que não assistiu o vídeo, cara, você perdeu. Você perdeu. Volta aí, veja o vídeo de novo. Tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Você vai agregar muito o seu conhecimento também. O Michael é um cara muito abençoado que sempre nos ensina bastante. E até agradecer. Michael, quer mandar um abraço? Mandar um abraço primeiro para minha esposa, né?
Momento love, então. Não, é porque agora no mês de março nós completamos 13 anos de casamento. Olha Eu sei lá. que parece novinho. 12 assim, mais 1. Menos, 14 menos 1. 14 menos 1. 14 menos 1. Inclusive tem um visual meme lá em casa, porque a minha sobrinha ela fez 14 anos esse ano que passou. Uhum. Aí esse ano ela vai fazer 14 anos de novo. Então, o ano passado ela já ganhou. Ah, ela não. ganhou. O pior é que ela ganhou o bolo com as velhinhas ali de 14 anos e ela olhou pro bolo assim. Eu não tô fazendo 14 anos. Depois a Não, gente você conversa. tá fazendo 14 Tá fazendo 14. O ano que vem Hoje você vai vai te fazer explicar. 14 anos de novo. E ficou por 14. Então nós estamos fazendo 14 anos menos 1 de casamento. Brincadeiras à parte, tá? Mas... E ela tem sido uma mulher fantástica que tem me ajudado no ministério, em orações. Ela é aquele propulsor, porque eu sou meio lento, meio pajando. E ela tá sempre ali, vamos fazer, vamos atrás, vamos. Então, eu só tenho que agradecer a ela, porque Deus colocou uma pessoa fantástica junto de mim. Mas resposta de oração desde os 14. Aí sim, aí é de verdade. Desde os 14 anos orando. Eu casei com 20, então aí foi 6 anos de oração praticamente, para que Deus me desse uma esposa que ia somar no reino dele, não dividir ou diminuir. Isso é importante também. Um abraço para minha mãe e para todas as pessoas aí da audiência que estão assistindo agora e para os meninos aí que tá sempre acompanhando o irmão Marcelo, que tá nos bastidores, é um paizão, né? Tá sempre, nunca tem tempo ruim, pelo menos não para nós. Não. O Júnior que tem que dizer, né? Não, mas não tem mesmo. Então, Não tem. o irmão Marcelo aí que tá sempre nos bastidores, correndo para cima, para baixo, é uma pessoa fantástica, muito dedicada a esse projeto, dedicada à família, e isso soma muito e pesa muito, é um grande exemplo para nós nesse sentido. Uhum. Então, Uhum. é isso. Muito obrigado por escutarem. E qualquer pergunta, pode deixar abaixo. Aí, Deixa. a gente sempre lê. Comenta, Aí galera. a gente vai responder. Nós não, o Michael. O Michael vai responder. Calma. A gente Michael sempre lê os comentários e dentro da medida do possível a gente responde. Às vezes pode ser que responde em vídeo, às vezes responde no próprio comentário. Mas a gente não tá devendo uma resposta pro Joelson? Lembra que teve um... Eu Lembra, cheguei a comentar em um vídeo. Comentou? Assim, Então tá respondido, Joelson. Um abraço. Procura ali, Joel. agora, qual vídeo? Não. Tem bastante já. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Se nós Valeu. ficar aqui. Valeu, tchau, Vai tchau. embora. Tchau, valeu. até mais. Deus abençoe.